Gente, sou apaixonada com essa pessoa, mas esperei que eu não posso perder a concentração só porque eu vi. Deixa eu me concentrar aqui. Primeiro, eu quero cumprimentar todo mundo que já está aqui conosco, dar boa noite para todo mundo. Agradecer a Silvia, né, por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui hoje conosco, dividindo esse momento. Vou contar tudo para vocês que vai acontecer agora. Quero pedir que vocês cliquem nesse aviãozinho que está aqui, ó, embaixo, e compartilha com as pessoas, porque eu sempre repito, porque é o que eu mais ouço. Todas as pessoas, quando termina a live, me mandam mensagem assim: ai, por que que minha mãe não assistiu? Por que que minha prima não assistiu? Por que que meu irmão não assistiu? Então aproveita, eu vou fazer aqui, ó, vou mandar para todos os meus amigos que estão aqui. Faça isso também para mais pessoas terem a oportunidade de ouvir essa pessoa maravilhosa que vai falar conosco hoje. Agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui conosco. O assunto já está fixado aqui embaixo. Nós vamos... Eu tenho uma contra-regra aqui, tá, Silvia, que vai me ajudando o tempo inteiro. Ótimo, ótimo. Quero agradecer também o carinho do Gustavo, do Gabi, ou da Gabi, que nós vamos saber daqui a pouquinho, do Wagner, que são filhos da Silvia. E eu não vou fazer uma apresentação formal hoje. Eu vou falar algumas palavras sobre a Silvia e vou deixar que ela mesma se apresente. Depois eu quero fazer algumas perguntas e, à medida que a live for acontecendo, se for chegando alguma pergunta, eu vou encaminhando e aí você responde. Mas uma coisa... Não, obrigada. Celina falou que meu som tá ruim. Meu som tá ruim, pessoal? Vê aí pra mim se vocês estão me ouvindo. Coloca pra mim aí. O som tá legal. Vou colocar o fone aqui para ver se melhora. Aí. Peraí. Olha se melhora com o fone. Melhorou. Agora gostei. Ah, então ótimo. Olha só. Então, eu vou falar só algumas palavras e eu gostaria que você se apresentasse. Gente, essa pessoa que está aqui conosco hoje, vocês não têm noção de quem seja. É uma pessoa tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que eu apaixonei tanto com ela, mas tanto com ela, que em uma atividade que nós fomos fazer conjuntamente, quando terminou essa atividade, eu chamei Rafael, Rafa já está aí conosco. Falei, Rafa é o coordenador da diversidade sexual aqui da cidade de Nova Lima. Chamei Rafa, falei, Rafa, não tem como a gente pôr ela num pote e levar ela lá para o direito da cidadania, não? Porque eu preciso ficar do lado dela o tempo todo, eu aprendi demais. Obrigada, porque ela fala de uma forma tranquila, não é romantizada, é de uma forma tranquila, de uma forma clara, de uma forma que só ela tem. E a descrição dela lá no Instagram dela é mãe de 3, cor, arte, metamorfose. E eu achei tão perfeito, eu achei tão você, que eu fiquei tão apaixonada. Eu falei, gente, nossa, vocês precisam conhecer a Silvia. Então eu gostaria que você se apresentasse e logo em seguida a gente começa com algumas perguntas. Pode ser? Pode ser, vai ser um prazer. Então, tá, primeiro eu quero falar boa noite para todos, para todas, para todes, e uma boa noite muito especial para você. Eu me sinto muito lisonjeada por estar aqui, é um convite irrecusável e eu estou me sentindo assim, a dona da última batata frita. Tá certo. Muito obrigada pelo carinho. Meu nome é Silvia e eu sou filha do Sr. Arnaldo e da Dona Ivani. Tenho 5 irmãos, sou professora e sou formada em desenho e artes plásticas. Eu sou professora da educação infantil, sou professora do ensino fundamental 1, e sou professora do ensino fundamental 2, sou professora do ensino médio, ou seja, se é para dar, eu dou para todo mundo. Ótimo. Adoro, 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 adoro. E eu sou professora de arte, e aquela professora de arte, assim, de verdade, de coração, daquelas que não existem mais. Quando eu era menina pequena, lá em Pará de Minas, de onde a gente veio,
eles perguntavam para mim, o que você queria ser quando você crescer? Professora. Olha. Então, eu sou esse tipo de pessoa. E agora, nesse momento, eu sou mãe, uma mãe realizada, amada, respeitada, valorizada e vivendo essa quarentena um dia de cada vez. Importantíssimo isso, né? Isso as pessoas têm que ter Muito muita noção. importante. E a quarentena, eu tenho certeza que de tudo na vida a gente tem que tirar boas lições. Eu falei já em algumas outras lives que tive a oportunidade de fazer aqui, que foi uma forma que eu encontrei de dividir, porque eu comecei a receber tanto conteúdo bacana através das redes sociais, que eu não me senti no direito de ficar com os conteúdos só para mim. Então eu falei, claro que é de uma forma muito corajosa da minha parte, porque eu nunca tinha feito, eu sempre fui muito tímida, sempre fui não, ainda sou, mas tomei coragem e comecei a falar. E assim, Sim. comecei falando de alguns assuntos que, claro, né, eu tenho um pouco mais de conhecimento, eu sou acupunturista, então comecei gravando conteúdo Ah, em que delícia. relação à Adoro acupuntura. acupuntura. Pois é, eu sou uma apaixonada pelas medicinas complementares. Então comecei a gravar conteúdo sobre acupuntura e depois comecei a falar um pouco sobre essa trajetória que eu estou há pouquíssimo tempo. Eu tenho 1 ano e meio de militância, de amor por essas causas, eu tenho, não posso contar, né? Senão revela minha idade. Mas mais de 40. Mais de 40. Mas. Então, você me respeita, que eu tenho mais de 50. Mas a militância tem 1 ano e meio que eu estou trabalhando, né, com direitos humanos, direitos da cidadania. Então comecei a trazer alguns temas também pertinentes para que todo mundo pudesse entender um pouquinho, né, o que são esses direitos humanos que, né, de certa forma sofrem preconceitos quando a gente fala, né, direitos humanos, tem gente que já meio que torce o nariz. Então comecei a trazer alguns temas. Claro que eu não trouxe temas ainda assim. Gostaria de ter falado sobre todos, mas não consegui trazer todos. Conversei um pouco sobre a diversidade, desculpa, sobre a igualdade racial, agora sobre a diversidade sexual. Pretendo trazer um pouquinho da pessoa com deficiência, da política para a mulher, porque eu tenho me organizado, trabalhando em home office. A gente Sim. fica assim um pouco atordoada, porque como lá são 7 coordenadorias, 3 conselhos de direito e 11 entidades que eu faço gestão de parceria, eu tenho que dividir meu tempo e não dá para reunir com todo mundo. Então, as reuniões são muito assim, partidinhas, sabe? Então, eu corro o dia inteiro para dar conta de falar de todos os Quase um assuntos. povo. Praticamente. Mas conta pra gente, hoje a ideia, né, central da nossa live foi Dia das Mães, né, no domingo passado, e claro que poderíamos falar sobre N questões, né, a maternidade é uma dádiva, é um presente divino, mas escolhi falar sobre a mãe da diversidade. A ONG Mães pela Diversidade já é uma parceira, já é, né, um parceiro nosso aqui do nosso trabalho, mas tem muitas pessoas que ainda precisam entender o que é a ONG, o que vocês fazem, como que é o trabalho de vocês. E eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre o Mães pela Diversidade, que você pudesse contribuir conosco também relatando a sua história, a sua vivência, porque eu acho que lendo a gente aprende muito, mas vivenciando a gente aprende muito mais. Com Então, eu certeza. gostaria que você começasse contando um pouco sobre essas duas questões para a gente. Ok. O Mãe está fazendo o 3º ano de vida. Nós participamos do Mães pela Diversidade aqui de Minas Gerais. Uhum. Nós temos hoje em torno de mais de 200 adeptas e todas muito participantes, todas muito ativas. Temos pais também, que é uma alegria muito grande, os pais Olha que estarem legal. conosco, sim, são os pães e participam conosco ativamente. O Mães pela Diversidade, ele se reúne lá na rua Guaicurus, número 50, no CRJ, e a Uhum. gente atende nas segundas-feiras à noite e também atendemos no sábado pela manhã. E tem um horário na quinta-feira também. O ideal é Uhum. entrar no nosso Facebook, Mães pela Diversidade, porque aí você Sim. fica sabendo de tudo direitinho, os horários, os endereços, tudo muito certinho, muito tranquilo. Uhum. Por Facebook, que Instagram, existe? né?
Instagram Isso. também. Não, Instagram não, só o Facebook. Só no Facebook? Só no Facebook. Tá. Mães pela Diversidade. Certo. Por que existe o Mães pela Diversidade? Porque chegou um momento em que a nossa primeira coordenadora, a Miriam Salum, chegou à conclusão de que sozinha não dava. E que ela tinha amigas que também tinham o mesmo sentimento, as mesmas sensações, os mesmos medos. Então ela resolveu reunir essa turma de mães para poder criar esse grupo. E esse grupo foi crescendo e agora a gente já está com mais de 200 pessoas. O objetivo principal é dar um alento às mães. É ajudar as mães a saírem do armário. A primeira porta do armário é a gente que abre. A primeira. Então, na hora que os nossos filhos, as nossas filhas e os nossos filhos têm aquela coragem, têm aquele desejo de se abrir e conversar conosco, eles estão abrindo ali a primeira porta. Então, é o momento da gente abraçar, beijar e chorar. E aí, depois disso, a gente parte para a luta junto com eles, aonde eles forem. E aí a gente vai encontrando outras mães que sofrem do mesmo jeito, que se alegram do mesmo jeito, que têm dúvidas do mesmo jeito. Então, é muito bom. A gente faz esse encontro nas segundas, nas quintas e nos sábados, e o objetivo é receber as mães lá, que têm dúvidas, que não sabem o que vão fazer, que acabaram de receber a notícia, que acabaram de colocar a mão na maçaneta, que abriram a porta e olharam só a Gretinha, não sabe o que faz com aquilo. Então, a gente criou esse grupo para isso, para essas pessoas. E quando essas pessoas não vêm, a gente se acolhe. Então, o tempo todo é uma acolhida. Ou a gente acolhe uma mãe de fora, ou a gente se acolhe. Então, o tempo todo é uma acolhida geral. É claro que acolhemos os pais também, e acolhemos os filhos também que vão. E o nosso objetivo maior seria acolher as mães que não sabem o que fazem com aquela maçaneta, com aquela gretinha meio aberta, com aquela porta, se abre a porta, se quebra aquele guarda-roupa inteiro. Então, o nosso objetivo principal é esse. Eu tive a sorte de ser mãe pela diversidade. Eu digo sorte porque não é para qualquer um. Eu digo sorte porque é um amor diferente de todos os outros amores. Eu digo sorte porque, como todos os amores, que não tem como dimensionar, é um amor que, além de não dimensionar, ele dá medo. Todas as mães têm medo, mas nós temos muito mais medo. Todas as mães, quando os filhos vão sair, falam, vai com Deus, Deus te proteja, vai numa boa, não bebe muito, leva a blusa de frio, se ajeite, cuidado com quem que você está saindo. Mas a gente tem uma certeza de que vai dar tudo certo, a gente reza para Deus e para as deusas, para que tudo dê certo, e tudo bem. Mas quando você é mãe de um LGBT, você não tem certeza se ele vai voltar para casa. Nossa. Você não tem noção se ele vai ser agredido na rua quando ele chegar num barzinho. Você não sabe se ele vai ser agredido dentro do ônibus. Você não sabe se vão bater nele com palavras ou com gestos. Então, o que acontece? Dói na gente muito mais. Então, a gente tem um medo muito maior. Então, por isso é que a gente sofre muito. E por isso que quando a gente tem uma alegria, é uma alegria dobrada, maravilhosa. Porque ela vai sobressair a todo esse medo que a gente tem. Então, você tem uma filha linda, maravilhosa, que quando sai, você se preocupa e fala, cuidado com quem que você está indo, onde você está indo, não bebe muito não, se beber não dirige, vai de Uber, tal, tal, tal. E quando a gente pensa nos nossos, a gente fala assim, oh meu Deus,
tomara que ele volte para casa, que ninguém judie dele, que fale com ele coisas que ele não precisa escutar. Verdade. Essa é a diferença entre você e eu e as mães pela diversidade. Que precisa ser diminuído esse hiato, né? Sim. 2020, já passamos da hora. né? E a gente Já ainda passamos. falar sobre isso chega a doer, né? Eu sinto assim dor física quando eu falo, É verdade. porque é inacreditável, né? E assim, hoje eu comecei a estudar um pouco para poder tentar buscar índices para a gente entender, e eu li algumas coisas que eu fiquei assim, no Brasil, no Brasil registra uma morte por homofobia a cada 16 horas, está no portal da UOL. Pois é, pensa nisso. Uma por dia. É coisa Nossa, é demais. demais, é demais, é demais, é É coisa demais. demais. E assim, foi uma grande vitória, né? Eu tenho certeza que você vai também compactuar com minha fala, em 13/6/2019, quando a fobia foi considerada crime, né? Sim, Inafiançável, sim, imprescritível, igual o racismo também, né? A pessoa pode ficar de 1 a 3 anos detido pelo fato de fazer, né, ter um ato de palavras, de ofensa, sim. ou mesmo de agressão física, né, física, verbal. Então, isso foi um avanço, isso foi um ganho, né, para todos nós, humanos. E né, lendo um pouco sobre isso, percebi que muitas pessoas falam assim: eu não tenho preconceito, não, mas se for na minha família, eu não tenho preconceito, não, mas se for com o filho meu. E é uma coisa também que você ouve muito. Na verdade, o preconceito ele começa dentro de casa. Olha só. Por isso é que ele dói. Ele Olha só. começa dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E é aquele Olha. preconceito velado. É aquela coisa que incomoda. É o olhar reprovador. Sim. Então, isso é que dói. São os Uhum. questionamentos, assim, sem palavras. Então, de repente, a minha filha tinha 7 anos de idade. Eu sempre tive um visual diferente. Uhum. E eu gostava de cortar o meu cabelo mais curto, não tão curto como agora, mas agora é melhor ainda, porque aí necessariamente não precisa de pentear, eu adoro. Olha Então só. eu cortava o cabelo mais curto, mas a gente chamava na minha época, que é uma época que não está tão longe assim, essa é Sim. maneira de Sim. dizer, mas a gente chamava de Joãozinho. Sim. Olha que interessante. Então, quando a gente cortava o cabelo curto, falava assim: olha, você cortou o cabelo Joãozinho? Olha pra você E ver. aí, aos 7 anos de idade, que é a idade em que todas as meninas têm os cabelos compridos, as que têm os cabelos anelados querem fazer chapinha para eles ficarem lisos, querem jogar de um lado, jogar do outro. É o momento que a sensualidade começa. Enquanto os meninos estão no futebol, elas já querem passar o batom, elas querem Uhum. passar o nosso antigo gloss, né? Sim, sim. Querem se perfumar, querem se arrumar toda, para eles, o tempo todo para eles, né? Sim. E enquanto elas estão nessa expectativa, nessa coisa toda, e eles estão brincando, a minha filha virou para mim e falou assim: eu quero cortar o meu cabelo. E eu falei: uai, sério? Ela falou: sério? Aí eu falei: mas você quer cortar como? Curtinho. Eu falei: bom, vamos lá. Se você cortar o seu cabelo curtinho, você sabia que vão te chamar de Joãozinho? Uhum. Sei. E você sabia que se te chamar de Joãozinho, você não vai poder brigar e reclamar nem nada, porque você já está sabendo que está fazendo isso. Então você vai, no máximo, conversar, explicar por que que você quis, mas você não vai Uhum. caçar confusão, você não vai reclamar, você não vai chorar, nada disso. Você dá conta? Dou. Pois a danada, aos 7 anos,
levei no salão, no meu amigo Albas, e o Albas cortou o cabelo dela, Joãozinho. Olha só, que Foi um dos bacana. sorrisos mais lindos que ela já teve. Quando ela Olha, que olhava para aquele bacana. cabelo Joãozinho e falava, eu tô linda. Falei, danada, você nasceu Olha, linda. tá certo. Então, assim, e aí ela viveu preconceitos de todos os lados, todos, de família, de vizinhos, de amigos, de escola, todos falavam assim, nossa, que dó, Ó, acabou com o cabelo dela, Jesus. acabou. E ela se sentindo assim, linda, poderosa, e eles todos assim, nossa, que pena, acabou. Que dó, né? Gente, Que que pena, né? tristeza. Que pena. É. Ainda bem que o Ai, cabelo cresce, né? Ainda bem que o cabelo cresce. pra gente poder cortar de novo, né? Para poder cortar de novo. É, Então é ué. por aí. É por aí. Olha só, e aí me conta, e aí mais adiante, como que foi essa conversa, essa sorte que você teve, que você nos disse de ter, você tem um filho LGBT, uma filha LGBT, conta pra gente como que foi a descoberta, como que foi a conversa, quando que você colocou a mão na maçaneta e abriu a porta e abraçou e beijou muito. Pois é. Na verdade, a gente que é mãe vem vendo sinais. A gente só não entende e tem medo de entender. Sim. Existe um medo profundo de entender assim, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Será que é? Será que está É, acontecendo alguma coisa? Onde foi aham. que eu errei? Olha Alguma só, coisa eu fiz para que olha, ela ficasse assim. Ai, meu Deus, onde foi que eu errei? olha. Normalmente é assim que se pensa. Uhum, Normalmente as mães procuram nelas a resposta para o que está acontecendo. No meu caso, Gabi foi crescendo, independente, com o cabelo curto, entrou na fase de roupa preta e sapato preto e tênis preto all-star e a camiseta preta, e foi no preto toda, chegou na festa dos 15 anos, fez um aniversário de 15 anos simplesmente maravilhoso, ganhou de uhum. presente o pai dela, a festa era preta e roxa. Para que você entrasse na festa, você tinha que estar usando preto. Se você não estivesse usando preto, você não entrava na festa. Então a Uhum. roupa era preta e todos recebiam, em vez de um cartãozinho de visita, Hum, recebiam uma pulseirinha. E a pulseirinha vinha escrita assim, ó, ser diferente é normal. que bacana. E que coisa mais linda do que isso? Muito bacana. Então, as pessoas chegavam, mostravam a pulseirinha e tinham o Uhum. direito de entrada na nossa festa e participavam de tudo. E tudo partiu dela, tudo foi dela, até que um dia ela falou para mim e falou assim, mãezinha, eu estou desconfiada, eu estou aqui pensando e eu gosto mesmo é de meninas. Uhum. No primeiro momento, a gente chora. Mas você sabe por que a gente chora, Janaína? Não Uhum. é a fala dela que nos faz chorar. Quando as mães escutam isso, não é a fala, é a consequência. Porque Entendo. depois que fala isso, aí você pensa, puxa vida, o que vai ser dela lá fora? O que vão fazer com ela? O que Sim. vão falar dela? Como vão tratar? Como é que vai ser no emprego? Como é que vai ser na escola? Como é que ela vai andar na rua? É só isso que a gente pensa, é no outro, no outro, no outro, no outro. Uhum. Enquanto a gente tem uma pessoa ali desnuda, te contando o que ela quer ser, você olha aquilo, abraça e chora e fala, meu Deus, me ajuda a proteger a minha filha. Sim. Porque agora é só coisa de Deus, porque eu sozinha não dou conta de protegê-la, não. Verdade. É Então, muito assim, é isso. preconceito É envolvido, né? muito, mas Nossa, é muito sei preconceito. bem Mas como nós que é. tivemos muita sorte. Gabi é uma pessoa muito firme, muito decidida, e ela sempre soube levar muito bem todas as coisas, todos os momentos que ela passou. Uhum. E é uma pessoa fantástica, é uma pessoa maravilhosa,
e algumas vezes eu estou envolvida com um problema nas maquiagens, nas roupas, em tudo, e a gente se veste, e as mães vão todas preparadas assim para as reuniões e tudo. Às vezes ela para na minha frente, me segura pelo ombro e fala assim: mãezinha, esse problema é meu. E aí eu falo, tá legal. Sabe por quê? Porque a gente, quando se vê mãe de uma pessoa que é LGBT, a gente vira uma onça. Imagino. A gente se desdobra. Ai de quem, Janaína? Ai de quem olhar torto para minha filha? Ai de quem questionar qualquer coisa? Sim. A gente toma frente e às vezes nem deixa que eles se defendam sozinhos. Que eles cresçam e façam da vida deles o que eles querem, porque eles já dão conta. Porque a nossa sensação de cuidado, ela fica tão maior que a gente vira uma onça. Essa é a expressão que eu sempre gosto de falar. A gente vira uma onça. Se normalmente você já cuida da sua filha assim, imagina tendo que cuidar dela porque os outros vão falar dela ou vão judiar dela. Então, realmente é outra história. Mas... muito bacana. Gente, eu sou tão apaixonada com a Silvia que eu acho que eu vou ficando meio abobada assim com a fala, porque eu amo. Acho que ela tem uma condição tão mágica de nos fazer refletir. É muito pertinente a forma que você coloca, sabe, Silvia? Eu já te falei isso em outras oportunidades e reafirmo aqui. É incrível, é incrível. Eu tenho absoluta certeza que você consegue alcançar o nosso objetivo nessa live, que é levar essas mensagens. Porque eu fico pensando, né? Eu tenho um casal, uma filha de 18 anos e um filho de 12. E a minha filha de 18 anos é hétero, e o meu filho de 12 também, por enquanto, né, se comporta como. Então eu não tenho muito essa noção dessa maternidade, sabe? Eu tenho assim quando converso com você, mas de vivência eu não tenho. Mas na sua fala eu consigo vivenciar como se fosse comigo, sabe? É uma coisa assim que consegue me transportar, você consegue me levar a perceber o seu sentimento. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui conosco, eu tenho visto Fabiana, amiga minha, falando aqui, que a mãe dela tinha a mesma preocupação de como ela seria tratada nos lugares. Então, o nosso objetivo é muito esse, é fazer as pessoas refletirem nesse sentido. Porque se você não consegue amar o próximo, que é um mandamento, né? Eu acho que minimamente você deve respeitar. Então, se você não conseguir amar, respeite. Isso. Exatamente. Que é muito eu não quero de jeito nenhum que todo mundo goste dela. Não. Desnecessário. Mas o respeito eu exijo. Sim. O respeito eu exijo. Sim. Agora, gostar não. Vai gostar dela quem quiser e quem for esperto. Com certeza. Quem for esperto, aí vai gostar dela. Agora, quem não for, eu sinto muito. Sim. Mas respeite a condição dela. Sim. Respeite, deixe que ela viva a vida dela do jeito que ela quiser, com quem ela quiser, que ela faça exatamente o que ela quiser. Porque o que nos magoa é por que existe tanta preocupação com o outro? Por que incomoda tanto o outro? Se a gente vê um casal hétero se beijando, ou de mão dada, ou passeando, ou fazendo declarações de amor, por que quando a gente vê o contrário, ou duas meninas, ou dois meninos, ou um casal trans, não interessa aquilo que foge do padrão, por que incomoda tanto? Sim. Eu sinto que isso incomoda em pessoas que não são bem resolvidas, porque fora isso não tem justificativa. Verdade. Não tem justificativa. Se você está vendo ele beijando e está te incomodando, então o problema é seu. Qual que é o seu problema? Você queria ser beijado também? Falta muito tempo que você não beija. O que está acontecendo? Pode ser, você acha que o beijo dele é mais gostoso?
assim, Nossa, tem alguma tem uma coisa coisa. errada, né? Gente bem resolvida não perturba ninguém, Não, não não é? incomoda. Aliás, a Sim, gente nem vê, é nem vê. verdade, Todos verdade. aqueles que têm uma dificuldade maior, a minha dica é o seguinte: procure alguém para te ajudar, converse com mais alguém, porque não é normal. Você não pode achar normal essa diferença, isso não pode te incomodar tanto, não faz sentido nenhum. Não tem, não Uhum, tem, não tem. Você sabe de que eu verdade. sinto mais, como é que eu falo, um respeito maior? São para pelas pessoas idosas. As pessoas idosas, a gente tem um respeito maior. Por quê? Uhum, Porque foi o que aprendeu desde cedo, são conceitos antigos. Então, assim, existe um respeito maior. E se tem uma coisa que Gabi sabe fazer, é respeitar a avó dela. Sempre uhum, soube respeitar a avó. Então, em momento uhum, nenhum, fez nada que questionasse, nada que certo. magoasse, nada que fizesse com que ela ficasse com a pulga atrás da orelha, nada nesse sentido. Agora, o resto, por favor, vamos pensar, gente, é só pensar Sim, por sim, que que incomoda tanto. Acho que é uma questão de pensar, de conversar mais sobre o assunto, porque aí a sim. gente vai ver que não faz nenhum sentido, Verdade, não é? verdade. Não faz Sim. sentido, não E faz é, sentido. e é muito importante fazer essa colocação, porque eu conheci a Silvia, e quando nós convidamos a Silvia para vir falar também em nome da ONG, nós achávamos que íamos chegar nesse lugar e o público seria que era um evento aberto ao público, enfim, né? Quando Eu me nós lembro. chegamos lá, tinha várias pessoas da melhor idade, ou seja, talvez 70% do nosso público Eu eram digo senhoras, 83%. 83 eram É, senhoras e senhores. Gente, eu falei com a Silvia assim, Silvia, você tem alguma dificuldade? Porque assim, eles são muito conservadores, e se não. Ela, Janaína, deixa comigo, fica tranquila. Pode ficar tranquila. Eu com o coração batendo na garganta, porque eu falei, gente, eles vão querer ir embora, eles não vão querer ouvir, eles não vão participar conosco. E comecei a ficar assim, aflita quando Silvia terminou a fala. Deve ter sido talvez 1h30, 2, não sei. Uma foi uma fala senhorinha, não foi? grande. Foi super. Uma senhorinha veio, me segurou pelo braço, falou comigo assim: minha filha, eu quero te fazer um pedido. Inclusive, Rafael está aí na live, vou puxar a orelha para a gente já providenciar, porque nós não conseguimos ainda atender o pedido dela. Leva essa moça do cabelo azul, porque na época ela estava com o cabelo azul. Lá na minha igreja, eu moro no bairro aqui da minha cidade, X, falou o bairro, e aí eu vou conversar com o padre para ela fazer essa palestra que ela deu aqui. Lá na minha igreja, você pode levar, porque se eu chegar lá agora e falar com eles que eu tô gostando de gente assim, eles vão me recriminar. Aí você leva ela para falar lá na igreja para mim. Eu achei isso, assim, não teve É preço. bonitinho Para demais. mim, assim, eu sou muito assim, eu dedico 100% em tudo que eu faço. Eu gosto de dedicar meu 100% e fazer com Sim, muito amor, sabe? Eu coloco o sim. coração assim na ponta da caneta, na ponta do. Enfim, tudo que eu vou fazer. E aí, quando ela fez isso, ai, eu fiz aquele suspiro aliviado, falei, conseguimos alcançar o nosso objetivo. Então, Sim. isso me marcou muito. Então, quando você fala da forma que a Gabi faz com a avó, eu acho que isso é muito seu, assim, também você conseguiu ensinar muito isso, porque É. foi muito mágico esse dia, foi muito maravilhoso. Nossa, Mesmo. ai, fico toda quando eu falo. Olha só, eu até tinha anotado aqui, gente bem resolvida não inferniza a vida de ninguém, para você falar um pouco Não pra entendi. gente, mas É. acabou que você já falou. E conta para mim, você enquanto mãe, nessa relação, né, que a proposta nós temos de falar sobre a nossa sociedade atual, quais são as dificuldades que você tem percebido, assim, maior? Como que vocês vivenciam? O que que vocês fazem para minimizar essas dificuldades? Fala pra gente assim, dá um panorama meio geralzão. A dificuldade toda se baseia nessa política que a gente está hoje, né?
É tudo muito complicado. Sim. Foi aberta uma porta de um armário que eu juro para você que eu achava que esse armário nem existia mais. Parece aqueles armários da época da escravidão, já que hoje está fazendo 130 anos. Parece aqueles armários assim de gente do mal. Sim. Armários de gente assim cínica, que antes te Sim. abraçava, conversava com você, mas que por trás é outra pessoa. Então, foi aberto as duas portas do armário, e além de serem abertas, foi dado a elas o direito de falar o que você quiser, quando quiser e aonde você quiser. Então, isso, assim, é muito complicado. Então, isso interferiu em tudo, em tudo. Foi um passo para trás. Na verdade, não, foi... Você sabe por que que ninguém voltou para o armário? Porque a gente quebra os armários depois que sai deles. O ideal é quebrar. Então a gente quebra e joga fora. Então não tem nada disso de volta, não. Mas teve muita gente pensando em o que vai ser de mim agora, depois que a política passou a permitir essa LGBTfobia, tudo isso que a gente sabe, tudo se baseia na política. Acho que se não fosse a política, se não fosse esse retrocesso, as coisas estariam melhores, as coisas estariam mais fáceis. Sim. Nós já tínhamos dado um bom passo, e aí andamos para trás, assim, foi de dar dó, de dar dó. Verdade. A Miriam está participando conosco aqui. Deixa eu ler um comentário da Miriam aqui para você, que ela já falou várias coisas extremamente pertinentes. Miriam Salum. Falta também políticas públicas. Concordo demais com você, Miriam. Nossa, Miriam, a gente está aqui em Nova Lima batalhando. Rafa está aí na live para conseguir, sabe, trazer políticas públicas para a nossa cidade. Não vou te falar que é fácil. É muito difícil, porque muitas vezes em outras partes do governo nós não somos ouvidos, não tem entendimento, de repente isso não é importante, isso não é prioridade, isso, aquilo. Então, assim, fazer política pública realmente não é fácil, mas a gente não pode desistir, né? A gente tem que... Eu tenho uma vantagem pelo fato de ter um pouco mais de autonomia aqui na minha cidade. O prefeito aqui da cidade sempre nos deu muita autonomia, sempre apoiou, mas não adianta ter só o apoio, né? A gente precisa ter o entendimento no corpo todo, né? Pelo menos ali no secretariado, para poder conseguir fomentar essas políticas em outras áreas, e às vezes isso não acontece. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que continuar na luta, a gente tem que continuar acreditando, que se não for nesse momento, em momentos posteriores, claro que nós vamos conseguir, né? Então, eu falo muito isso, é não desistir, é continuar na batalha. E quando se trata de políticas públicas, eu acho que para o pessoal entender, o que é esse negócio de políticas públicas? É o seguinte, saúde, escola, sim, cidadania. Então, quando a gente fala isso, aí vai perguntar assim, mas por que tem que ser diferente? Porque é diferente. Sim. Ainda bem que é diferente. Nós não somos iguais. E isso não é o problema. O problema não é não ser igual. O problema é que a gente não é tratado da maneira correta. Sim. Então, quando fala isso, quando chega no hospital um LGBT todo travestido ou alguma coisa assim, puxa vida, olha como ele é atendido. Olha como olham para ele com desprezo, olha como deixam que ele vá ficando na fila por último. O médico, óbvio que não são todos os profissionais, seja da saúde, seja de todas as outras áreas. Mas uma grande maioria trata todos eles diferente, mas diferente para menor. Sim. Não é um diferente assim, olha, essa criança é surda, olha, ela tem síndrome de Down,
olha, ela é cega. Não, não é esse diferente, que é pesaroso, que quer ajudar, que tem um certo Uhum. carinho extra. Não é esse, não. É assim, pai, mas tá gripada? Queria o quê? É lógico que tem que estar gripada. Esperava o Verdade. quê? Então, assim, existe tudo isso. Então, essa falta de política pública, essa falta de reconhecimento é nesse sentido, é nesse olhar, é pegar esse diferente e dar a ele todas as chances que todos os outros têm. Uhum. A gente não quer nada demais, Uhum. nada, nem uma gotinha, nada, nada. Uhum. Mas eu quero que o meu filho, que é atendido no hospital, seja atendida, a minha filha, seja atendida exatamente da mesma forma. É Verdade. só isso que eu quero. Eu quero respeito. Eu Uhum. quero cidadania. É isso que eu quero. Então, quando a gente fala em políticas públicas, é legal Sim. a gente falar para o pessoal assim, o que é isso? Atrás Uhum. do que a gente está? Porque senão Uhum. eles vão falar assim, igual, existe o dia do homossexual, existe o dia... Ah, então eu quero o dia do homem também. Gente, não é essa a questão. Ter o dia do não é bom, não, é horrível. Olha que ponto que a gente chegou, ser obrigado a ter o dia do. Isso é uma pena, isso é um Verdade. pesar. A gente vai para a Verdade. luta, a gente vai para a marcha chorando. A gente não vai feliz porque é o dia, não. Está chegando Sim. agora dia 21, dia 20, o dia da LGBTfobia. Acho que é A gente 17. Dia 17. 17? 17 Obrigada de por me maio. corrigir. Isso. Então, está chegando agora a data, a gente vai para a rua, mas ninguém, obviamente não esse ano, Uhum. mas todos os anos a gente vai para a rua, mas ninguém vai soltando foguete, tomando cerveja, rindo à toa. Não, a Uhum. gente vai chorando. A gente Sim. vai triste, a gente vai de cabeça baixa, a gente vai segurando faixa, pedindo, por favor, gente, nos trate como um ser humano normal, Olha para você que ver. é o que a gente é. É só isso que a gente quer. Para de Sim. olhar para mim com esse olhar, Uhum. né? Eu não Sim. mereço isso. Eu sou, voltando a um detalhe de religião, que eu sou de todas as religiões, mas eu sou filho de Deus também. Então, por Sim. que me tratar diferente? Por que me Uhum. tirar esse direito? Não é verdade? Verdade. Então, Sim. assim, essas políticas públicas, elas são, assim, importantíssimas. Verdade. Importantíssimas. Porque esse respeito, se não começar agora, nós não vamos dar conta do recado, não. Verdade. Não vamos. Jéssica é uma querida que está aqui nos assistindo, até colocou para a gente aqui, exemplo temos na hora de doar sangue, apesar da vitória que obtemos agora. Então, assim, foi muito bacana, eu acho que eu cheguei a comentar isso com você no telefone, Matheus também, que fez a live comigo, está aqui, eu vi o nome dele passando aqui rapidinho. Foi uma grande vitória, porque olha para você ver, o homem homossexual não poder doar sangue em 2020. Não tem lógica. E Não outra é? coisa, para quem está passando por isso, Janaína, só quem passa, ou quem é a mãe de quem passa, é que Uhum, sabe a dor de você sim. chegar e a pessoa olhar para você e falar, não, você não presta para isso. Olha, é muito sofrido, né? Mas graças a Deus Muito. foi assim, mais um passo, né? Sim, Porque sim. com essa É um de luta, cada né? vez e a gente vai conseguir. É um de Não cada vez. deveria, né? Não deveria Não, ser assim, mas mas, infelizmente, mas né? agora foi um ganho, graças a Deus. Verdade. Ontem também a gente teve a oportunidade, alguns aqui tenho certeza que teve a oportunidade de ver, a gente tem um projeto chamado Papo de Tambor, e ontem o doutor Gilberto pôde nos dar uma aula falando sobre a abolição da escravatura. Né? As pessoas realmente têm um ponto de vista, né? Fala apenas que já houve, que foi a princesa Isabel que fez, e ele trouxe o entendimento, né, trouxe luz, falando que não, que a abolição ainda está num processo, né, que ainda não houve abolição, pelo racismo estrutural que tem em nosso país, pela forma que eles colocaram e relataram nos livros de história.
Então, assim, não é meu local de fala, o doutor Gilberto sabe falar com muita propriedade, tenho certeza que em breve ele vai poder vir falar mais pra gente, mas é outra luta nossa também, né? Que é a Sim, luta é da outra igualdade luta racial. sofrida. Então, assim, Sim, são várias lutas, né? E quanto as mães também devem sofrer ao verem os seus filhos passando por situações assim, com né? certeza. A gente ouve tanto falar, né? Ai, eu cheguei com a minha mãe, fui destratada, né? Pelo fato de ter a cor da pele diferente. Então, assim, a gente precisa quebrar todos esses preconceitos, né? Olhar para o outro de uma forma mais humana, com mais Posso te amor, com contar mais um caso respeito. Pode, fantástico? claro, sim. O meu filho mais velho, Gustavo, quando ele tinha entre 7 e 8 anos, Ah, eu era simplesmente apaixonada. Me deu um branco agora no nome do cantor, meu Deus. ah. Aquele Canta que uma música. cantava, aquele que cantava enredos, ele é negro, aquele que cantava enredos de samba, que cantava sorrindo. Toda É, vez, a vida toda ele cantava sorrindo. Me deu um branco. Neguinho da Beija-Flor? Não. Não. Que ele também Ai, canta como assim. ele era lindo. Eu ficava imaginando que beijo Ah. gostoso que esse homem deve ter. Nossa, Deus! Adoro. Porque a boca dele, aquilo eu falo, gente, nossa, Deus sabe o Ah. que que faz. Ah, o pessoal Muito tá te bem, ajudando eu aqui. esqueci. AGP? AGP? Não, Colocaram aqui não, AGP. negro, ele é Ah. negro. E Emílio cantava. Santiago? Isso! Ah! Ai, ó. Uhul! Obrigada, O Maria próprio Angélica. espetáculo, isso. Quem falou o nome dele sabe que espetáculo. Ah. Muito bem. Então, eu ganhei um disco do Emílio Santiago, e o disco do Emílio Santiago tinha na capa uma foto dele, assim, grande, só de tipo um 3x4, só o rosto, e ele tinha feito aquele corte black super legal, que é bem certinho aqui, e que na hora que chega aqui em cima ele é reto. Ah, tá, Não sei se sei. você já viu. Ele é Já vi. retinho Aham. aqui, e aqui ele desce assim. Então ele tinha feito, ele estava com esse corte, aquela boca maravilhosa e Ah. tal, e eu cantando, e aí todos os dias eu colocava o disco para escutar, e tocava, e sambava, e cantava na frente deles, tal, tal, tal. E um dia o Gustavo pegou bem a capa do disco, olhou bem para ela, assim. Deixa eu explicar primeiro uma característica do Gustavo. Gustavo, até pouco tempo, tinha o cabelo na cintura. Ah, tá. O Olha cabelo só. não é liso, não. Mãezinha, quando era viva, ela falava que o nosso cabelo é cabelo de boi lambeu. Já Ah, ouviu é? falar? É, Já. boi lambeu. Muito bem. Então, o Gustavo tinha e tem até hoje um cabelo de boi lambeu. Porém, hoje o Ah, cabelo está curto. Mas o cabelo dele já esteve na cintura. Então, é aquele cabelo lisinho, aquela franja que não conseguia ficar no lugar de jeito nenhum, nem aham. com gel. E aí ele virou para mim e falou assim: Ô mãezinha, eu estava olhando aqui esse disco seu, eu queria pedir uma coisa para a senhora. Eu falei: uai, pede, né? O que que a gente pode Aham. fazer? Pede. Sim. Deixa eu ver se eu dou conta. Eu queria cortar o meu cabelo igual o dele. Nossa, mãe. Aí o que que você Você fez? quer coisa mais maravilhosa? Por quê? Porque uma criança Sim. não Aham. vê. Ele não sabia que aquele cabelo só poderia ser de quem é negro, de quem tem o cabelo crespo, de quem tem o cabelo daquele jeito. Ele não sabia. Então, quando ele Ah. me fez esse pedido, eu falei: você tem certeza disso? E ele olhou para mim Ah. muito sério e falou: olha Sim. que legal, olha que doido. Eu queria que ele fosse assim, ó, Aham. doido assim. Eu falei: ô meu filho, eu vou fazer o seguinte: eu tô tão sem dinheiro, mas eu tô tão sem dinheiro, eu vou fazer assim, eu vou juntar. Ah. O dia que eu tiver uma grana legal, eu te levo no cabeleireiro e a gente corta o seu cabelo igual o dele. Aí Ah. ele falou: combinado. Não era eu que tinha que fazer ele enxergar uma coisa que ele não tinha que enxergar, não, aí. Sim, sim, Só viu ali um homem bonito, com um cabelo sim. super legal, e ele queria um cabelo igual. Um cabelo igual. Gente, Qual e o a problema? gente mãe fica assim, né, com o coração doido para poder realizar os desejos. Na hora deve ter passado mil coisas na sua cabeça, Mil né? coisas de falar para ele: seu meu filho, não pode, você não é pretinho, não, pode você ver. Ele é Aham. negro, você não é não, não dá não, meu bem, Uhum. pelo amor de Deus, seu cabelo é liso. Não.
Falei, ô, meu filho, eu estou completamente sem dinheiro. Eu vou Ótimo. juntar. Eu vou juntar, e aí o dia que eu tiver, a gente vai Aham, lá e corta. Para ver se nesse intervalo dava tempo dele enxergar que não aham. tinha como ele Entender, ter o cabelo daquele jeito. olha, verdade, mas é muito Criança não bacana. tem preconceito. Quem tem preconceito é o adulto. Quem ensina para ele as coisas assim é o adulto. Então, toda vez que eu vejo uma criança com preconceito, eu fico muito, muito brava e desapontada com os pais, com os familiares, porque foram eles que ensinaram. Sim, Eles que ensinaram. verdade, Então, assim, verdade. é a coisa mais linda é a criança, é a pureza de uma criança. A criança, ela é o quê? Ela fala exatamente o que pensa. Sim, Mas preconceito ela não tem, não. verdade, Preconceito, verdade. né? Isso é verdade. Olha, Silvia, nós estamos caminhando já para o final da live. A vontade é de ficar aqui talvez 8 dias, eu acho que seria o suficiente, né? Para a gente conseguir Ai, falar que e, delícia. né, aprender um pouco mais com você, mas a gente tem ainda em uns 8 minutinhos que eu gostaria de te pedir que fizesse algumas considerações, entendendo esse momento, entendendo, né, tudo que a gente está passando, a sociedade como um todo, né? Tudo que a gente está vivenciando, que você ponderasse algumas coisas e todas nós mães e não mães também que estamos aqui na live, o que é que nós poderíamos fazer para contribuir com essa causa, para poder se voluntariar, mesmo não estando lá no Mães, né, de forma física, o que é que nós, enquanto seres humanos, poderíamos fazer para poder trazer luz para essa causa que é assim tão nobre, tão necessária, que na verdade nós vamos falar de amor, né? Mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações, uma vez que a gente já está caminhando para o fim. Primeiro eu queria dizer que sempre tem uma mãe do seu lado, ou você conhece alguém que conhece alguém que conhece uma. Sim. E se ela tiver com dificuldade de chegar perto do armário, de colocar a mão na maçaneta, abrir só um pouquinho e fechar e chorar, e pensar por que comigo, por que o meu filho, onde foi Uhum. que eu errei. Fala com ela para dar uma chegadinha lá e conversar com a gente. A gente vai dar um abraço nela. Vamos chorar juntas para depois Uhum. rirmos juntas. Mas é uma dor que não passa, não. A gente só aprende a viver com ela. Como diz Alcione, a dor se torna amiga, aí ela dói devagar. Olha. Então, é por aí. Agora, com relação ao restante, Janaína, para que tudo dê certo, só tem um jeito: se colocar no lugar do outro. Não tem. Olha, não tem magia, não tem frase chavão, não tem. Não tem. É se coloque no lugar do outro. Perfeito. Na hora que você olhar uma criança, que você olhar o cabelinho dela todo aneladão, todo black e tudo, quando você for falar alguma coisa, se coloque no lugar da mãe, se coloque no lugar da criança que vai escutar, se coloque, porque ou você é mãe, ou você é tia, ou Uhum. você é vizinha, ou você é madrinha, mas você Sim. tem uma criança na sua vida. Uhum. Impossível não ter uma criança na sua vida. Você tem uma criança na vida. E toda criança que você tem na sua vida, você ama mais do que demais. Então, quando você ver alguma coisa, coloque-se no lugar e pense assim: e se fizer isso com a minha? Sim. E se fizer isso com o meu? O que eu sou capaz de fazer se isso acontecer? Porque aí você vai entender o que é virar onça. Sim. Aí você vai Verdade. entender. Então, Verdade. assim, o que vai fazer tudo melhorar, além de
uma série de coisas é colocar-se no lugar do outro. Só assim que a gente sabe se dói muito, se dói devagar. Só assim. Verdade. Então, esse é o único pedido que eu peço. E outra coisa, tira essa coisa do correto, do ideal, do certinho e do formal. Puxa vida, só porque eu tenho 54, eu não posso ter o cabelo rosa e usar um óculos azul? Pode, claro que Em pode. que eu estou perdendo, Janaína? Sim, Em que eu não estou sendo mais responsável? Em que eu não estou sendo mais amorosa, mais inteligente? Em quê? verdade. Mas quando eu ando na rua, o povo fala, doida, louca, não serve para absolutamente nada, Ô, não passe doido, perto nunca. dela. Então, É, existe um pré-julgamento, que a própria palavra sim, já fala, que é o pré-julgamento, que sim, é sim, muito feio. É muito feio. E isso verdade. é para quem não é uma pessoa legal. Só existe pré-julgamento negativo se você não é uma pessoa bem vivida, se você não é uma pessoa bem amada. Pensa Uhum. bem. Se Bem você está resolvida, fazendo isso, você não é uma pessoa bem amada. verdade, Não é. verdade. Senão Tem, você jamais olharia com maldade para outras pessoas. Então é sim, por aí. É tira o preconceito do caminho, porque nós vamos passar com o nosso amor, mas nós vamos passar mesmo. sim, sim, Faça sol ou faça chuva, nós vamos passar com o nosso amor. Então, tira o preconceito do caminho, abre o olho, olha com um outro olhar, vai devagar. Eu não estou te pedindo para mudar de um dia para o outro e nem que nos ame, não. Respeito. Essa é a palavra-chave. Eu acho que verdade. Ô, é isso que eu Silvia, queria. eu vi alguns. Não, eu fico super assim apaixonada, né? Toda hora eu falo, mas é porque é muito bacana te ouvir. Eu vi alguns comentários subindo aqui, as pessoas pedindo para deixar a live salva. A live vai ficar 24 horas salva no meu stories do Instagram. Terminando essas 24 horas que ela ficar lá no Instagram, eu vou subir ela no YouTube, se você me autorizar, e vou deixar ela salva no YouTube para quem não assistiu ter a oportunidade de assistir e de também Ok. indicarem para as outras pessoas assistirem. Eu ensino para todo mundo que isso aqui significa eu te amo em Libras. E Isso. eu quero te pedir para fazer assim, a gente fazer um print para eu deixar salvo. Faz o print para a gente. Um, dois e três. Olha, 54 segundos. Eu acho que vai ser o tempo de despedir de você.